E o tanto que eu relutei em ler esse livro e ele me surpreendeu. Nossa, essa história é muito mais do que parece. Olá, que bom ter você aqui. Eu sou a Leonela e você está no meu canal. Chegamos ao 6º episódio desta série que está imperdível. 7 dias para dar um up na sua leitura. E a dica de hoje é um livro surpreendentemente bom, que você precisa ler ainda em dezembro. Eu estava numa busca incessante por um livro de romance romântico. Mas eu não queria algo clichê, água com açúcar, sabe? Tava pesquisando nas redes sociais, nos sites específicos para livro, e nada me interessava. E esse livro estava sempre lá no topo, e eu relutei em escolher ele para ler por conta da capa, que me parecia ser assim um livro besta, para ser bem sincera. A capa me remeteu a isso. Então, nunca julgue um livro pela capa. E o título também não me chamava muita atenção. Eu pensei, não, esse aqui vai ser um desses livros clichês. Mas ele estava sempre lá no topo das indicações e ainda por cima, gratuito pela minha assinatura da Audible, o aplicativo de audiolivros da Amazon. E aí eu me rendi. Eu disse, ok, vamos dar uma chance. Qualquer coisa eu abandono no meio do caminho esse livro. E ele me surpreendeu. Nossa, é muito melhor realmente do que eu esperava. Estou falando deste livro aqui. Vou deixar a capa aqui colorida para você ver. Realmente, você não concorda comigo? Pela capa, você não acha que parece um livro clichê? E o título, Como Arruinar um Casamento. A escritora é a Alison Speck. Eu acho que é assim que se pronuncia. Uma publicação da Harlequin. E diferente do que parece, essa é uma história muito interessante, madura, inteligente e nada clichê. Um livro que vai falar de recomeços, por isso eu te indico, leia agora em dezembro. Você que tiver numa situação de vida difícil, querendo dar uma renovada, mudar o ciclo, sabe? Leia esse romance que você vai se surpreender assim como eu. Aqui temos a Phoebe, que está passando por uma fase horrível da vida. Tá tudo ruim. Ela está numa solidão, quase depressão mesmo, sozinha. O marido a abandonou para ficar com outra. O gato, que ela era muito apegada, morreu nesse mesmo momento. O trabalho, ela está assim que não aguenta o próprio trabalho, porque justamente o marido, a mulher que ele trocou ela, trabalham nesse mesmo local, eles são professores numa universidade, e ela se sente rebaixada ali no cargo, porque ela é uma professora adjunta, não é professora titular. Ela está aí tentando escrever um livro e empacou. Também, antes do casamento terminar, ele já estava ruindo, sabe? Ela já estava pressentindo essa distância do marido, nada andava bem. Ela tentou engravidar diversas vezes e não conseguiu. Então a Phoebe se vê num corpo que ela já não aguenta mais, sabe? Pesada, infeliz. Até mesmo a forma de vestir, as mesmas ideias, tá tudo igual, nada muda, sem perspectiva. E com isso ela resolve dar um basta. E é um basta mesmo. Ela resolve tirar a própria vida. Para isso, ela aluga um quarto de hotel chique, 5 estrelas, que ela sempre quis se hospedar, mas o marido nunca quis porque era muito caro, enfim, né? Então ela aluga, reserva uma noite nesse hotel 5 estrelas, caríssimo, põe a melhor roupa e viaja até o local. Ela vai só com a roupa do corpo. Chegando lá, Phoebe já tem tudo esquematizado para o último dia de vida. Mas se depara com uma surpresa. O hotel, ele está todo reservado para um casamento. Vai ser uma semana e aquele está sendo o primeiro dia, a chegada dos convidados. E a reserva da Phoebe foi um engano da atendente. Mas é claro que ela consegue manter o quarto que ela reservou num terraço de frente para o mar, uma vista incrível. E ela planejou exatamente isso: ficar ali de frente para o terraço, fumar um cigarro, ouvir um jazz, pedir uma comida, antes de pôr em prática aquele plano
de acabar com a própria vida. Só que nisso, ela vai entrar no elevador junto com ninguém mais, ninguém menos do que a noiva. E a noiva é uma mulher animada, é assim, o oposto da Phoebe. É bem mais jovem, é tagarela. A noiva é a Layla e elas pegam o elevador juntas. E a Layla, dona de si, pergunta para Phoebe se ela é parente do Gary, o noivo. E a Phoebe responde que não. E ela fica, ué, você é minha parente? Como é que ela nem sabe, né? Se é parente dela. E a Phoebe diz que não. E a Layla fica achando estranho. Então, o que você está fazendo aqui? Porque o hotel está todo reservado para os meus parentes, meus convidados e os convidados do noivo. E a Phoebe responde na lata: estou aqui para me matar. Olha o choque. Imagina alguém te dizer isso. Um desconhecido. Só que a Phoebe diz isso porque ela não tá mais assim ligando para nada, sabe? Ligando nem para julgamento, sem medo de nada, e manda na lata da Layla. A Layla fica tão apavorada porque isso vai arruinar o casamento dela. Então ela tenta de todo jeito convencer a Phoebe a desistir dessa ideia maluca, né? Vai no quarto da Phoebe, fica falando, mas não. Já vou aqui fazendo uma pausa para te dizer que essa história eu tô deixando alguns spoilers, tá? Não vou dar tanto spoiler, mas vão ter alguns. E a Phoebe, mesmo com a existência da Layla, ela não muda de ideia. Ela vai até o fim. Fuma um cigarro, curte a vista, pega os remédios que ela levou junto, que é os remédios do gato que morreu, toma os remédios. Só que, para sorte, esses remédios não têm efeitos em humanos. O remédio não faz nem cosquinha. Ela acorda no outro dia, viva. E o melhor de tudo, feliz de estar viva. Porque sim, ela havia se arrependido. Layla, muito preocupada, ela tinha saído à noite, ido lá recepcionar os convidados. No dia seguinte, já foi no quarto da Phoebe e quando vê a Phoebe viva, fica muito feliz. Que bom que ela desistiu dessa ideia e vai surgir uma amizade bem provável entre a Phoebe e a Layla. São pessoas totalmente diferentes e é aí que está a beleza dessa amizade, dessa história. E ali no hotel vai ter uma noite que a Phoebe vai sair, acho que de roupão, só de lingerie, para tomar um banho na jacuzzi. É madrugada, então ela pensa que não vai se encontrar com ninguém, ninguém vai ver ela ali. E quando ela tá tomando banho nessa jacuzzi, vem um desconhecido, entra na jacuzzi com ela. E eles têm, assim, uma conversa muito intensa, muito verdadeira, sabe? Assim, quando dá um match de cara, tanto que a Phoebe vai perguntar se esse desconhecido quer ir pro quarto com ela. Ele recusa, fica uma situação meio esquisita. Os dois se despedem. No dia seguinte, Phoebe descobre quem era o desconhecido. E aqui vem mais um spoiler. O desconhecido é Gary, o noivo. Nossa, eu lendo, eu não pensei. Quando falava do desconhecido, não dizia o nome, não dizia nada, eu disse, não, deve ser um cara ali, um convidado do casamento, que ela vai se apaixonar e vai vir o clichê. Mas quando eu soube que era o noivo, eu digo assim, onde essa história vai parar? Eu pensei, não pode dar certo, vai dar ruim. Como que o cara desconhecido da jacuzzi, que a Phoebe convida para ir pro quarto, é o noivo? Mas é isso mesmo. E é aí que a história vai tomando um rumo muito diferente, muito interessante e muito envolvente. Partes que eu gostei muito dessa história, que foge desse lado triste, desse lado depressivo da personagem Phoebe, que é a despedida de solteira da Layla. Elas contratam uma profissional, a mulher do sexo, que vai dar dicas, e é uma parte muito divertida. Tem também personagens ali aleatórios, como a irmã do Gary, a Marla, a Suko, que é a enteada da Layla, filha do Gary, que é viúvo. São personagens muito bem construídos, de humor, divertidos. Teve partes dessa história que eu me peguei rindo. Eu achei engraçado, assim, um humor bem irônico. Tudo isso torna essa história grande, sabe? Uma história gostosa de ler. Um livro que eu super te indico a ler agora em dezembro, porque é sobre isso, sobre recomeçar. Phoebe, no momento ela quis tirar a vida, no outro ela queria viver, fazer diferente, se vestir diferente, ter ideias diferentes.
viver, que é um presente, né? A vida, ela é um presente. E essa história é super sobre isso. E a própria noiva lá, ela vai estar também passando por uma descoberta do que ela quer, do que ela gosta realmente. Sabe? A busca pela autenticidade. Eu diria que essa é a busca da Laila. A da Phoebe, quando se arrepende do que ela iria fazer, dessa atrocidade que é alguém pensar em tirar a própria vida, é recomeçar. E os outros personagens também vão tendo as suas trajetórias. Uma história realmente, assim, que eu nunca imaginei que fosse isso, sem clichê. Mesmo o final, que eu pensei, tá, agora vai vir um Felizes para Sempre, não fica dessa forma. É muito maduro, uma linguagem, assim, para nós mulheres, 30 a mais, sabe? Uma história para você que está precisando de um recomeço. Super te indico Como Arruinar o Casamento e com certeza este livro é bom. Avaliei com 5 estrelas. Em minha opinião sincera, eu relutei em começar essa leitura, mas finalizei com ele sendo o meu livro de romance favorito de 2025. Você que está à procura de um livro marcante, sobre recomeço, encerramento de ciclo, esse livro também vai te surpreender. Comece agora em dezembro e já dê um up aí na sua leitura. Estamos chegando ao penúltimo capítulo desta série. O último vídeo também está imperdível. Por isso, já se inscreva nesse canal para você não perder nenhuma novidade. Já compartilha esse vídeo com aquela pessoa que, assim como eu, estava à procura de um livro marcante. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!